Saber se comunicar é essencial para a mulher multitarefas. E é por isso que nesse episódio nós vamos falar sobre comunicação para ser uma mulher simplesmente excelente. Pega o teu café, senta à mesa aqui junto com a gente, porque logo depois da vinheta começa o Simplesmente Excelente Podcast. Oi, gurias! Tudo jóia? Aqui é Letícia Soares e estou com a minha amiga e parceira de vida aí, Sabrina, mas pode me chamar de Sá. a Lei Assá, né? Nós estamos aqui para falar hoje sobre comunicação. Uau, eu amo esse tema, hein? É uma habilidade. Ela fala isso todo início de podcast, né? Vocês já perceberam? A gente chama todos esses temas. E comunicação é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, né? A gente precisa... Será que é possível? Vamos será? descobrir Vamos nesse descobrir. podcast. Vamos descobrir isso juntos. E aqui nessa mesa, nós queremos falar com você sobre temas realmente relevantes. Por isso, a cada 15 dias nessa primeira temporada, você fica por dentro de um tema que vai te ajudar a ser uma mulher simplesmente excelente. Com certeza. E a gente já quer saber da onde você fala, da onde Fala aí você pra é, gente. qual é a cidade, o estado. Nós estamos aqui na nossa capital amada gaúcha, Porto Alegre. E aqui no estúdio da Soul Produções, Nós amamos nosso a Soul. parceiro, patrocinador. Você pode conhecer mais o serviço da Soul acessando o Instagram, @soulproduções. Já aproveite e acesse o Simplesmente Excelente. É isso aí. Vamos desenvolver a nossa comunicação na internet, falar de coisa boa e importante, né? Levar para mais pessoas aquilo que você carrega. E a gente não pode deixar de falar aqui também da Deia, que fez essa maquiagem linda na gente. Deia Volts Makeup, tá aqui o @ dela. Você pode seguir ela no Instagram, conhecer mais o trabalho da Deia e você vai ver que ela é uma maquiadora simplesmente excelente. Para Porto Alegre, região metropolitana, até você que é de outro estado e daqui a pouco está vindo aqui para esses lados, você precisa conhecer a Deia e usar aí do serviço dela, que é maravilhoso. Mas vamos falar da nossa convidada? Vamos. Temos convidada para esse tema tão especial? Temos uma convidada SE. Uma convidada, uma mulher simplesmente excelente. Quem está aqui conosco é a Milena Schmidt, é empreendedora da empresa Know-How Treinamentos, formada em administração e coach, com pós-graduação na área da docência, possui experiência em gestão comercial, e as empresas de plantão e treinamentos, bem como no desenvolvimento de pessoas através da comunicação e do coach. Tem como objetivo treinar e capacitar pessoas e empresas para ter uma comunicação mais fluida e resultados tangíveis através de palestras e consultorias. Uau, seja muito bem-vinda, obrigada, gurias. Milena. Gratidão. Eu gosto de chamar de Mi, posso chamar de Mi? Pode chamar de Mi, Fechou, pode chamar de Mi, combinado. perfeito. Muito bom. Que bom Coisa te ter aqui, boa. May, para falar de um assunto que todas nós precisamos saber, conhecer. Perfeito. Até quem diz assim, que lembra uma Letícia da vida, eu tenho habilidade de comunicação, eu gosto de falar. Mas pode aperfeiçoar sempre, né? Esse é um dos Exatamente. conceitos E- do Simplesmente Excelente, né, Lê? Com Até certeza. para Se contextualizar desenvolver. aqui, dos 3 pilares, a comunicação está dentro do desenvolvimento pessoal. Uhum. Né? Ótimo. Então, Porque é uma habilidade também para aquela mulher que está nos acompanhando e diz, eu não gosto de falar, eu não sei falar, não sei. E parece que quando eu falo, as pessoas não me entendem. Então a gente vai ampliar esse conceito de comunicação, que não é somente eu falar, né? Mas isso quem vai nos ensinar é a Mi, né? Que vai falar disso de uma forma mais profunda. Mas a comunicação faz parte do nosso dia a dia. Perfeito. Né? E a gente precisa falar sobre isso, Muito né, Mi? bom. Gurias, primeiramente, né, muito bom estar aqui com vocês nesse projeto lindo de Deus, de ser uma mulher simplesmente excelente. E esse assunto é maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que faço das palavras da Sá as minhas. Eu amo esse assunto, eu amo esse Coisa tema boa. sobre comunicação. E como tu trouxe, né, gostar de falar, não necessariamente, ou falar muito, não necessariamente, é saber se comunicar. Sim. De forma adequada, da melhor forma possível, né? E a comunicação hoje é uma coisa muito intangível. uhum. Hoje, raramente as pessoas acordam de manhã e pensam, vou fazer um curso de comunicação. E a comunicação, ela tá 100% presente no nosso dia a dia. Uhum. E às vezes a gente não percebe ela. Uhum. Se a gente está com desafios financeiros, a gente pensa, preciso economizar, preciso fazer investimentos.
é muito claro. Se a gente tá com desafios no casamento, é muito claro. Uhum. Mas a gente não percebe muitas vezes que por trás de diversos desafios que a gente tem, a comunicação tá intrínseca ali. É verdade. Até desses desafios que tu trouxestes aqui, né? Tu desafio de relacionamento, né? Seja casamento, amizade e tal. Na maioria das vezes, a comunicação é um dos motivos dos fatores que estão impactando Deus. esse problema, né? Sim. E por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Eu acho Com que a gente certeza. já gostaria, assim, de te ouvir e falar um pouquinho Maravilha. sobre onde que surgiu o interesse Muito por bom. esse tema da comunicação. Tu foi estudar, foi buscar Legal. o entendimento sobre isso. Muito bom. De onde veio. Gurias, assim, ó, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E aí, antes de descobrir o tema da comunicação, que eu queria falar sobre isso, eu tava me descobrindo, né? Um processo de autoconhecimento. E tudo que eu fazia, eu acabava ensinando. Muito doido, assim. Gente, eu já ensinei cada coisa que vocês não têm noção. Até inglês, pra vocês terem uma Olha ideia. Sem saber muito bem, entendeu? Mas por causa da didática, pela forma das pessoas se conectarem com o que eu tava ensinando. Uhum. Por como falar, Sim. né? Porque uma coisa muito importante aqui, uma chave. Uhum. Pega aí. Pega bora lá, essa, começa a anota anotar. essa, anota. A gente já tá aqui preparada Aham. nessa. Mais importante do que o que é como. Uhum. Mais importante do que o que eu digo é como eu digo. Uhum. E isso serve tanto para os ambientes corporativos quanto familiar, nos Uhum, relacionamentos. É como que eu vou dizer isso? Uhum. Como que eu vou falar? Vamos abrir esse parênteses e depois a gente aprofunda esse parênteses. Vocês me ajudam a lembrar disso aí, isso é Uhum. importante. Então, acabou que eu comecei a fazer trabalhos, inclusive até na faculdade. Professores começaram a me convidar para dar aula, fazer artigos, enfim, gente. E acabou que eu entendi, bom, eu quero ensinar, eu já me vejo comunicando. Descobri meu propósito. Descobri. Uhum. Assim, né? Porque, na verdade, a gente vai descobrindo parcelado. Uhum. Aqui até aqui, isso faz sentido. Aí a mente expande. Opa, Uhum. não era bem aquilo Tem ali, mais. tem mais. Peraí. E aí, nesse processo, eu comecei a fazer a minha pós em docência, que era para ensinar, para dar aula em faculdades. Inclusive, minha mãe, professora. Te amo, mãe. Acabou que eu pensei, bom, é isso, docência. Só que então eu entrei numa empresa de coaching, a Febracis, e lá eu fiquei muito ambientalizada com treinamentos, com palestras. Gente, eu me via fazendo isso. Uhum. Inclusive, teve um curso de palestrantes e oradores que, como colaboradora, eu acabei não participando. Eu não podia entrar dentro da sala de treinamento, que eu chorava. Sim, do tanto do desejo que eu queria estar ali. E as pessoas dizendo, Mi, olha só como tu te comunica bem. E eu comecei a fazer um processo de mentoria com a minha coach, Cris Caleiro, mentora. Cris! Tu conhece? Que maravilha, ela é maravilhosa. E ela me indicou a leitura desse livro aqui. Olha Nossa, esse livro aí. Gente, esse livro, quem não leu esse livro, precisa. Como fazer amigos e Pra influenciar vida. pessoas. nossa. Quando eu li esse livro aqui, do Dale Carnegie, eu disse, mas não é possível. Alguém me leu e escreveu esse livro. Porque eu comecei a ver em técnicas as coisas que eu fazia. Uhum. Muito bom. Eu me enxerguei dentro do livro. Olha Eu me só. enxerguei totalmente. Inclusive, logo no início ele fala, né? Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Comunicação, Olha só. né? Tu quer algo de alguém, não entre num embate. Uhum. Não é assim que tu vai conseguir o mel. Uhum. Uhum. Então, eu comecei a dizer, não é possível. E eu me apaixonei simplesmente. Inclusive, fiz o treinamento de Dale Carnegie. Me apaixonei completamente. Depois, ela me indicou esse aqui. Aí deu, né, gente? Esse livro aqui. Comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Meu Relacionamentos Deus. pessoais e profissionais. Então, a gente tá Uhum. falando aqui não só do ambiente corporativo, Perfeito. mas também com mulheres, mães, Uhum. esposas, Aham. né, amigas. Porque na amizade a gente precisa se comunicar. É Ministério, verdade. né? No ministério, a gente está falando com muitas mulheres cristãs aqui e que desempenham algum papel dentro das suas igrejas.
E caramba, Perfeito. comunicação tem tudo a ver com isso, né? A Muito. gente precisa. Tá totalmente saber. interligado. E às vezes a gente acaba afastando pessoas porque a gente não sabe comunicar o que a gente tá sentindo. A gente não sabe expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as Uhum. nossas vontades e de forma assertiva. Uhum. Por exemplo, nesse livro aqui, ele fala sobre, que a gente chama, né, de CNV, que é a comunicação não violenta. Ela não tem a ver com ser uma comunicação agressiva. Ah, não vou ser agressivo, não é sobre isso. Esse livro é muito profundo. Uhum. Nesse livro aqui eu disse, gente, é isso que eu preciso ajudar as pessoas. Esse é o ponto. Então, por exemplo, a gente não foi acostumado a expressar os nossos sentimentos. A gente não sabe expressar os nossos sentimentos. Né? O que a criança faz quando alguma coisa dá errado? Ela chora, Uhum. ela briga, ela grita. Ela se expressa. E a gente, às vezes, se comporta como criança. Diante de um conflito, diante de uma situação desafiadora. A gente não sabe, muitas vezes, falar, olha só, eu preciso abrir meu coração pra ti. Eu tô frustrada, Uhum. eu tô chateada, eu tô triste. A gente quer que o outro adivinhe, né? Adivinhe. Mas tu não viu a cara que eu fiz. Aham. Mas sério que tu não Sério que eu vou ter percebeu? que falar? Aham. Sério que eu vou ter que É explicar sério, isso? vai ter que Sim, vai falar. ter que explicar. E aí a gente já começa a entrar num outro ponto, que é a comunicação passiva-agressiva. Uhum. E isso existe muito dentro dos relacionamentos. Ah, então isso tem um nome. Tipo, Tem. nesse momento que eu digo assim, eu não vou falar, ele tem que saber. tem Comunicação passiva-agressiva. passiva-agressiva. Olha que ficou até chique. Olha só, e eu vou dizer pra ficou vocês. bonito. Eu costumo brincar que mães me perdoem que estiverem ouvindo, mas mãe nasce com esse perfil, né? Nasceu a mãe, nasceu o passivo-agressivo. O que é o passivo-agressivo? A pessoa, ela vai fazer, mas ela vai dar uma letrinha. Uhum. Ela vai dar uma alfinetadinha. Por exemplo, fulano, pode lavar louça? Ou vai lavar louça? Claro, né? Se eu não lavar, quem é que vai lavar? Uhum. Uhum. Tá sendo passivo, tá fazendo, mas tá sendo agressivo. Tá Uhum. dando aquela Aham. alfinetadinha. Eu vou aí, mas se eu achar, Uhum. né? Então, Boa. a gente acaba trazendo isso nos nossos relacionamentos e pra dentro da empresa também. Bah, Uhum. porque acaba sendo reflexo, né? Também como eu me Claro. comunico em casa, eu vou me comunicar nos ambientes que Claro. eu atuo. Às vezes é a Perfeito. forma que eu sei me comunicar, né? A Uhum. forma que eu aprendi, eu nem percebo que eu faço isso, mas É. eu estou fazendo. Já tá E a minha forma, automático. exatamente, a minha forma de defesa, né? O chefe foi lá e perguntou, fulano, olha só, tu pode cobrir as férias do ciclano, ou tu pode ficar até depois do horário? Posso, né? Ele demonstra um descontentamento indireto, Uhum. ao invés de forma assertiva, responder a situação. Chefe, olha só, hoje eu posso ficar, mas eu gostaria que das próximas vezes tu falasse comigo um pouquinho antes. Com Tu já faz- antecedência. exatamente, tu já faz o teu pedido, tu explana, né? Faz a tua observação, fala o teu sentimento, Uhum. enfim, Isso demonstra é o que tão- tu precisa. Isso é tão importante, Sadio. Aí, mais uma vez, a importância da boa comunicação ou da Claro. comunicação de fato, né? Porque aí eu tô sofrendo, o meu chefe tá sofrendo, o meu colega, tá todo mundo mal, né? Porque eu não consigo falar, o chefe às vezes também não consegue entender. E vira ali uma bagunça que poderia ser resolvido simplesmente se eu abrisse a minha boca e falasse o que de Perfeito. fato eu estou sentindo. Mas porque eu não sei me expressar, ou porque eu nem percebo, eu nem sei que eu não Aham. sei. Nem se dá né? conta. Não, É. não. É totalmente inconsciente. Uhum. É Uhum. totalmente. Não é óbvio. Uhum. Isso é outro ponto muito importante. O óbvio, ele tem que ser dito. Ele Uhum. precisa ser dito. Uhum. Nos meus treinamentos, inclusive, eu trago um exemplo no meu treinamento de comunicação. É uma história assim. A mulher, ela é veterinária. E ela queria fazer um bordado no jaleco dela. Uhum. E ela disse assim, olha só, eu quero fazer uma patinha no meu jaleco. Aí ela entregou, a costureira fez o bordado e entregou o jaleco. Uhum. O que tinha no jaleco? Uma pata. O desenho de uma pata. A patinha do pato. A mulher do pato. É. E o que ela queria? A patinha do De dog. cachorro. É Uhum. óbvio. Será? Pra ela. Porque o E óbvio aí- pra ela não é o óbvio da Não. outra pessoa. E assim, ó, não é nem por mal, é porque nem
passou pela cabeça da pessoa que poderia ser uma patinha Sim. de cachorro. Bom, ela é veterinária, é uma pata. Sim. Às vezes a gente pensa assim, tá, mas por que a pessoa não me perguntou antes de fazer? Porque ela nem pensou que Não não pensou. pudesse não ser o que ela pensou, né? E aí, por isso que é importante o alinhamento. Então, tanto da pessoa... Olha como a gente teria resolvido fácil essa situação. Ela pediu o jaleco, mandaria uma foto, que era uma patinha assim. Acabou. A profissional poderia ter perguntado, mandado uma aprovação antes, ter colocado como um processo, né? Sim. É assim, posso fazer? Então, simplesmente fazendo alinhamentos claros, a gente já consegue Muito bom. evitar muito ruído de comunicação. Viu, meninas? Simplesmente fazendo alinhamentos claros, Simplesmente. a comunicação vai ficar excelente. Uau, meu Até Deus! combinou, né? Coisa Arrasou, boa, amiga. arrasou. Até combinou. Amei. Muito bom. Eu gostei do exemplo da louça, vou trazer aqui, tá. porque a gente tem um público de mulheres, né, dona de casa, esposas, mães. Tá bom, vou lavar de novo, uma coisa assim, né? Sendo que ela poderia dizer, olha, hoje eu vou lavar, mas amanhã você pode lavar a louça? Claro, Acho que é isso, né? Porque o que ela perfeito. queria O falar alinhamento, né? era isso. Exatamente. E tem uma coisa ainda melhor. Outra chave. Opa! Te gosto. Uma coisa ainda melhor é tu antecipar. Por exemplo, o que eu faço com meu esposo? Eu falo pra ele, amor, eu faço a comida, mas tu lava a louça? Já negocia antes. Antecipa essa demanda aí, entendeu? Porque depois que tu comeu, tu vai pensar, ai, amor, e agora? Tu poderia lavar a louça? Não, já antecipa. Já resolve antes, já deixa alinhado Muito bom. antes. Alinha antes com antecedência. Muito bom. Com o chefe a mesma coisa, com os colegas a mesma coisa. Tudo que der pra alinhar antes. Fazer combinados. O combinado não sai, Caro. não sai caro. É isso aí, é isso aí. E aí a gente trazendo um pouquinho assim para a realidade de igreja, né? Porque a gente sabe que tem muita mulher que está nos acompanhando e que vive essa realidade. Quantas vezes, e esse foi um dos motivos que fez o Simplesmente Excelente nascer, foi a nossa percepção de que nós temos mulheres com muito potencial. Elas estão nesses lugares. Então, assim, elas vão ser demandadas. Porque elas são excelentes, elas fazem muito bem, elas se puxam, né, no nosso vocabulário, assim, elas vão lá e fazem, elas são ótimas mães, elas são ótimas profissionais, na igreja também são demandadas, e aí elas chegam a um ponto de exaustão, É verdade. porque elas, né, vão fazendo, mas eu sei que eu posso, é pro reino, Aham, e eu dou sei que eu conta. consigo. E não sabe dizer não. Eu vou fazer muito bem. Exatamente. E daí não sabe dizer não. Agora, se a gente já chega e já faz uma avaliação, um dos pontos do Simplesmente Excelente, a gente traz sempre as mulheres para reflexão, para o autoconhecimento, para olhar para dentro, para pensar sobre as coisas, não simplesmente viver. O início da tua trajetória, tu trouxe muito aqui sobre autoconhecimento. Tu trouxe muito sobre, tipo, eu me dei conta que era isso que eu gostava quem de fazer. senta nessa cadeira para falar de todos os temas, no outro episódio passado a gente falou sobre liderança, também passa pelo autoconhecimento. Isso então, o aí. autoconhecimento é Faz parte da pré-requisito. vida. Pré-requisito para ser porque simplesmente exatamente. excelente. Não tem como eu ser Exatamente. perita num assunto se eu nem fiz uma reflexão, nem sei que isso aqui eu sei falar, né? Perfeito. Então, isso sempre é um passo anterior a esse. Então, assim, se eu fizer esses combinados em qualquer ambiente, seja igreja, trabalho, casa, isso vai facilitar a minha Nossa. vida de uma forma. Muito. Isso vai ser, assim, tão bom até nas minhas amizades. Até nas minhas amizades. Qualquer relacionamento que eu tenha. Eu e a Sabrina, nós temos uma parceria aqui que é simplesmente excelente. A gente se comunica, olha, essa semana tá bem puxado pra mim. Então, a gente tá falando, olha, essa semana eu não vou conseguir. Sabe aquele nosso combinado? Essa semana, infelizmente, eu não vou conseguir. Será que tu consegue me suprir nessa? E daí, num outro momento, sabe? As coisas vão ficando boas, gostosas de serem vividas. Então, por exemplo, a gente já se conhecia tanto, né? Quando a gente iniciou essa parceria, que a gente entendia que o que era importante para cada uma, qual era o propósito de vida de cada uma, quais eram as atribuições, as atividades de cada uma. Então, a gente consegue entender quando alguma coisa muda. Porque, não, a Letícia não tá me enganando, a Sabrina não tá me enganando, não, eu já sabia. Então, a gente se comunicou tanto, a gente se conheceu para
essa parceria. A gente conversou muito, a gente trocou muita figurinha, muita ideia, a gente teve muito momento juntos, a gente orou a Deus, né? Se comunicou com o Senhor. Oração é comunicação. Exatamente. E eu tô tentando trazer aqui alguns princípios, porque pra gente entender por que umas coisas não dão certo na nossa vida. É porque a gente não estabeleceu limite. Não. A gente não falou, a gente não colocou limite. E a gente quer que o outro deduza. Essa é a grande questão. Quem aqui já teve uma amiga ou tem uma amiga, enfim, que chega assim, olha, tu esqueceu de mim. Tu me abandonou. Ai, tu nunca tem tempo pra mim. Por quê? Não tá claro, não tem alinhamentos claros. Olha só, vamos fazer o seguinte, já antecipa. Antecipa, olha, eu vamos estou marcar num momento uma da minha vez. vida que é dessa Isso. forma. Né? A gente pode se ver uma vez no mês e sair e tudo mais, mas tem que ficar claro esses alinhamentos. Gente, é crucial. E vocês só conseguiram fazer realinhamentos, recalcular a rota, porque tinha uma rota antes. Exato. Foi ajustada. E tem um detalhe, como a gente fala bastante, no grupo, a gente tem um grupo do Simplesmente Excelente, que ali a gente só fala do SE. Sim. E aí, quando quer ir pro lado pessoal ali, a gente vai pro particular. A gente muito separa as caixinhas, E né? às vezes a gente tá conversando nos dois ao mesmo tempo. Ai, meu Deus! Ótimo! Aqui é simplesmente excelente, aqui é a vida amizade, pessoal. né? Ótimo! Mas Muito a bom. gente tá dando risada aqui. Eu quero agora, a gente tá falando um pouquinho mais do dia a dia, né? Trouxe aqui alguns conceitos, tu já trouxe pra gente que o como é mais importante que o que eu vou falar, mas o como eu vou falar. Perfeito. Que o óbvio tem que ser dito. A gente falou também sobre combinação, e antes é melhor. Perfeito. Mas eu queria agora, já que a gente tá falando com um público também de mulheres que são líderes, pastoras, comunicação público, né? Oratória, né? Tá. Tem uma pesquisa, a gente tava falando antes dos Sim. bastidores, Ale, traz aí. Isso, Sim. uma pesquisa que mostra que o maior medo da humanidade, antes até do medo da morte, é o medo de falar em público. E isso é uma coisa que deixa surreal. a gente... Surreal. No mínimo curiosa, né? Como assim? Como assim? Muito, muito. E assim, ó, é um medo que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar. O desespero é tão grande, o suor, o calafrio. Tem gente que não dorme. Sim. Se sabe que tem que falar em público. E a gente estava até conversando aqui antes sobre isso, que, na verdade, não é o medo em si de falar em público, mas o medo do julgamento. É. O que vão pensar de mim? Será que você aceita? Gente, para gravar vídeos nas redes sociais, quem é empresária hoje, você que é empresária, a gente precisa gravar vídeos, a gente precisa Faz se expor, parte. é do jogo. Eu vou dizer pra vocês, antes de eu conseguir, mesmo com toda a comunicação, o medo da rejeição. O que vão pensar desse vídeo que eu vou postar? O que vão pensar pra aparecer nos stories, Aí no Reels? vão começar a dizer, virou blogueirinha, né? Exatamente. Todo mundo não quer receber esse rótulo, né? E sabe que o meu medo era ainda um pouquinho diferente. Eu nem pensava assim, vão dizer que eu sou blogueirinha. Eu pensava, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um conteúdo. Mas esse conteúdo, ele tem que ser super profundo. Porque senão vão achar que eu sou superficial. Sabe? Então, assim, vou fazer o primeiro podcast. O que eu vou trazer? Será que vão me achar superficial, dependendo do tema que eu vou trazer? Sim. E aí, fica ali na cabeça, no inconsciente, tu naquela luta, porque tu precisa deslanchar aquilo ali. Eu sei que eu comecei a fazer posts nas redes sociais. Uma dica aí pra quem Olha aí. precisa meninas. postar nas redes sociais. Eu comecei a fazer posts, não aparecia. Só deixa eu abrir um parênteses. Abre. Posts é comunicação também. Total. Nossa. Vamos entrar, porque isso tá muito Tá dentro tudo do nosso interligado. assunto aqui. Total. Post eu estou me comunicando virtualmente com pessoas. Exatamente. E existe um processo. Então, por exemplo, assim, abre a câmera do seu celular e faça um stories. Talvez muitas pessoas vão travar, não vão conseguir fazer. E vão se sentir péssimas por isso. Vão se sentir, nossa, né? E se diminuir, se comparar. E entra todas aquelas questões. Então, eu comecei a fazer posts estáticos, imagem, artezinhas. Depois, eu comecei a fazer posts de dublagens. Muito bom. Dublando, com uma musiquinha, botando as dicas na tela, aquela coisa toda. Isso já faz mais ou menos uns 2 anos. Depois, eu fiz o meu primeiro vídeo narrado. O que eu fiz? Eu peguei, fiz a leitura de um livro, fiz um resumo e li aquele resumo. E porque eu nem conseguia ouvir minha voz, eu botei um efeito de voz
no vídeo, porque eu ouvia minha voz e dizia assim, Senhor, apaga, não posta. E aí fica aquela franga, né? Vocês já ouviram isso, a voz da franga? Solta a franga. Não, a voz da franga fica ali, te dizendo, não posta. E aí postei, nem aparecia, era só minha voz. Depois disso que eu fui começar a fazer vídeos falando. Uau. Né? Então, foi um processo de 50 vídeos. Olha aí. Sabe? Então, às vezes a pessoa olha ali, nossa, a pessoa fala tão bem fazendo um vídeo, e aí já começa a se comparar. Bah. Mas tu não Mas sabe. daí se compara com alguém que já tá ali, ó, há muito é injusto. tempo. Não. É injusto A totalmente. comparação, a gente sempre diz simplesmente excelente. Quem compara, compete. Quem compete, perde. Porque tu vai comparar com alguém que tá há muito tempo fazendo aquilo ali. E assim, e quantos vídeos eu gravei e não postei? Quantos? Sabe que há um tempo atrás eu precisei gravar um videozinho pro meu trabalho. E aí era uma frase. Era uma frase bem curta, assim, só uma frase. Só uma frase. Só uma frase. E aí o Gui tava gravando pra mim, meu marido. E aí a gente gravou, assim, vários. E era só uma frase. E a gente gravou vários. E aquilo ali ficou engraçado, assim, no final. Aí eu... errei de novo. Não sei o quê. Aquela coisa assim, sabe? Ai, meu Deus, mais uma vez e tal. Daí, mandei o vídeo pro meu trabalho. E aí ficou aqueles registros dos erros, assim, né? Um dia eu pensei assim, eu vou publicar isso aqui. Esse negócio tá engraçado. Tipo assim, vamos rir, né? Já que é um negócio... E aí eu publiquei. E aí, botei ali uma legenda, enfim, falando. E o feedback... Só que assim, foi... despretensioso, assim. Eu publiquei para as pessoas, vamos rir, né? Eu sou a primeira a rir de mim mesma, então vamos rir todo mundo. Como é que é? A franga. Soltou a franga. E aí, os feedbacks que eu recebi foi tipo assim, me deu coragem de eu começar a gravar também. Olha só. Porque eu achava que você chegava na frente de um vídeo, de uma câmera... E já era excelente, já. A vulnerabilidade conecta. Exatamente. E aquilo ali saía naturalmente. Naquela época, eu tava fazendo uma série de vídeos. Eu publicava uma vez por semana vídeos de 5, 10 minutos e tal, falando sobre política e cristianismo, que é um tema que eu gosto. E aí eu falava sobre isso. E as pessoas... Só que assim, o vídeo tinha de 5 a 10 minutos. Eu levava umas 2 horas para gravar aquele vídeo. Sim. Porque eu queria falar exatamente o que eu tinha escrito, né? Eu escrevia todo o vídeo antes. E aí, enfim, eu queria falar aquilo e tal. E as pessoas achavam que era, tipo assim... Nossa, que fácil, publicou, né? E ainda tinha todo um trabalho da edição depois, né? Que era um outro bem rolê. Demoradinho. Exatamente. Bem demoradinho. Então, tá entendendo? Às vezes a pessoa olha e pensa assim, nossa, é fácil. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com realmente, eu quero fazer, eu vou me desafiar, eu entendo que eu preciso fazer isso aqui, eu quero comunicar e tal. Hoje é mais fácil, mas ainda assim, não é tão simples pra mim. Eu sei, aqui atendendo público, eu vejo que tem gente que tem muito mais, vamos dizer assim, habilidade, que faz uma coisa muito mais rápida do que eu, né? Mas não é por isso que eu não vou fazer, cara. Eu vou demorar minhas 2 horas ali, mas se eu quero fazer, eu vou lá e vou fazer, né? Cada um tem seu processo. Exatamente. Isso é muito importante a gente frisar, assim, né? Claro. Então, assim, hoje, pra eu dar uma palestra pra muitas pessoas, eu comecei dando palestra pra 5. Né? Então, são processos. Antes de dar palestra pra 5, eu tava lá falando nos meus stories. Gravando 1000 vezes e postando como se fosse super natural, né? Eu falava com os meus ursinhos, né? Em casa, assim, no quarto, acontece. Falava ali, ó. Então, vocês estão entendendo? Captaram essa mensagem. Mas é muito legal isso. E quando a gente fala sobre essa parte de comunicar e de falar em público, é muito importante a gente falar também sobre a comunicação não verbal. Gente do céu! O que é isso? Conta pra nós o que é comunicação não verbal. Conto tudo. Existe uma pesquisa de Mar Abian que ele fala o seguinte, que é basicamente assim, vou resumir, mais de 90% da tua comunicação não é o que tu diz. É a tua comunicação não verbal e a tua comunicação vocal. Uau. Então, aí a gente entra naquela questão de não é só o que eu digo, mas como eu digo. Por quê? O podcast aqui poderia estar resumido todo em uma folha e essa folha ser postada. É o quê? As palavras estão ali. Agora, como eu falo? Quais os gestos eu uso? Como é que tá a minha expressão facial? A tonalidade da minha voz? A tonalidade da minha voz.
Total. A voz. Se você receber um áudio no WhatsApp, a pessoa dizendo, tá tudo bem. Não. Não, tá tudo bem. A tua voz tá denunciando que você tá chorando. Mas se ela Exatamente. escrever, Mas se ela escrever, ela até... pode estar chorando. Você pode achar Meu Deus. Tu entrou num ponto muito, muito legal, que é o WhatsApp. Bah. O WhatsApp. Gente, o WhatsApp, tanto nas organizações, agora a dica empresarial e para os relacionamentos. Muito importante, muito importante. Quando a gente tem um conflito, quem nunca, né? A gente sempre tem desafios de comunicação. Desafios, tá? Ó, troca essa chave aí, não é problema. É desafio. Ah, tem um problema aqui. Não, desafio. Trocou a palavra. A gente tem desafios de comunicação. E esses desafios de comunicação, a gente quer resolver. Do nosso jeito. Aí, eu tô no trabalho. E eu tenho um desafio com a Sá. Aí, o que eu pego? Pego meu celular, eu tô no meu trabalho, ela tá no dela, e eu começo a mandar mensagem. E aí, cada vez que eu tento me explicar mais, eu pioro. Gente, piora. Vai ladeira abaixo. Sim. Piora totalmente. Por quê? Porque na mensagem escrita, não tem o tom de voz. Não tem a expressão facial. Tu não entende. Meu esposo pode me perguntar, tá tudo bem? Eu posso escrever, tá tudo bem. Esse tá tudo bem pode ser, tá tudo bem. Pode ser, tá tudo bem. Pode ser, tá tudo bem. Não tem. Então, abre assim, uma brecha para interpretação, né? Assim, vai da imaginação de cada um. E no trabalho, gente, como eu vejo no ambiente corporativo as pessoas fazendo isso. Não é um profissional simplesmente excelente, o profissional que quer resolver os conflitos ali pelo WhatsApp a qualquer preço. Vou mandar essa mensagem, que entenda o que quiserem. Né? Claro, eu sei que tem exceções de pessoas que trabalham remoto, né? Home office, aquela coisa toda. Mas tu pode ligar. Mas daí também vai ter que desenvolver uma habilidade de se comunicar melhor. Claro. Então eu trabalho só remoto, né? Perfeito. Trabalho home office, remoto. Eu na minha casa eu nem vou no escritório. Então eu vou ter que desenvolver uma habilidade de me comunicar via WhatsApp. Perfeito. Muito bom. Então, assim, tem um desafio. Primeira opção, conversar pessoalmente. Boa. Não deu pra conversar pessoalmente. Milena, eu não me aguentei. Eu tenho que falar. Mulheres, eu tenho que falar, senão eu vou explodir. Não vou aguentar. Eu vou falar, ele vai me ouvir. Vai ouvir. Aí... Fala no chuveiro, Então, como a dica do outro podcast foi, quer falar? Fala no chuveiro. Também. E aí, fala com Deus. Respira, respira, respira. O que acontece? Faz uma chamada de vídeo, então. Ah, Milena, mas não vai dar a chamada de vídeo. Então, liga. Não, Milena, mas eu não quero ligar. Porque daí, se eu for ligar, a chance de ceder e de amolecer é um pouco maior. Então, às vezes, tu quer ir pro embate. Por quê? Porque existe algo chamado vício emocional. E, às vezes, uma pessoa, ela tem o vício emocional de brigar. Bah. Isso alimenta, ela precisa daquilo ali. Tipo, ela não quer resolver o desafio. Ela não quer resolver, ela quer brigar. Ela quer brigar, ela quer confusão. Por quê? Porque é isso que alimenta ela. E já foi comprovado que o vício emocional, ele tem a mesma... Ele vicia tanto quanto as drogas. Né? É uma dopamina, gera prazer. Gente, então assim, ó, pensa bem. A esposa e o esposo. A esposa, ela tem o vício emocional de brigar. Ou, enfim... Como é que funciona o vício emocional, né? Pra quem tá assistindo, pra quem que funciona o vício? O casal tem um relacionamento e a mulher já foi traída. O que acontece? O marido tá no trabalho e avisa ela: amor, eu vou ficar no trabalho até mais tarde. Aí ela fala: sei. Aí ele fala: tu não tá acreditando em mim? Tu acha que eu tô mentindo? Sim, eu acho. Aí já começa. Daí ele fala, mas tu vai ver, porque não sei o quê. E ela já começa, e já começa aquele conflito todo, porque eu tenho que pagar as contas pra sustentar teus luxos, né? Pra te sustentar, e tu é uma ingrata, que tu é um insensível, tu é um idiota, e começa. Começa os elogios, né? Os elogios na identidade. Sim. Na identidade da pessoa. E aí, vira esse ciclo vicioso, então quer saber, eu vou embora. Eu devia arrumar outra pessoa. E às vezes usam até relacionamentos passados. Ou, enfim,
começam a mexer ali justamente na ferida que a pessoa tem. Uhum. Agora, imagina que esse marido, ele não tem vício emocional. Uhum. Ele é trabalhado na inteligência emocional, na inteligência espiritual. E ele fala, amor, eu vou ter que ficar até mais tarde no trabalho. Aí ela fala assim, sei. Aí ele vai falar, amor, olha aqui. E manda uma foto. Tô aqui. Uhum. Aí ela fala, essa foto deve estar na galeria. Aí ele fala, não, amor, peraí. Liga, faz uma chamada de vídeo. Ela, tô aqui, amor. Eu vou chegar em casa. Tu prepara uma comidinha pra nós? E ela fala, tá bom, beijo. Quebra. Mas pra uma pessoa quebrar um ciclo vicioso, ela tem que ter Deus. Uhum. Inteligência Tem que buscar emocional, uma boa inteligência comunicação. emocional, inteligência espiritual, não levar pro coração. Porque a gente precisa entender que quando alguém fala algo pra nós, não é sobre nós. É sobre como a pessoa tá se sentindo em relação àquela situação. Uhum. Uhum. Eu posso ter combinado com vocês, vamos começar às 3 horas. Aí eu fiz uma correria. Cheguei às 3. E vocês se atrasaram 1 hora. Qual é o meu sentimento? De raiva, indignação. Uhum. Agora, imagina que a gente marcou às 3 horas. E eu chego atrasada. Uhum. Qual é o sentimento? E vocês se atrasaram também. Qual é o sentimento? Ufa, ainda Uhum. bem, né? Deu tudo certo aqui. Então, como eu me sinto é baseado nas experiências que eu tive. Sim. Não tem a ver com o outro. Uhum. Isso é um assunto mais profundo e isso aborda nesse livro aqui. Muito Legal, legal. Tá? legal. Então, muito Ô, bom. Mi, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que uma boa comunicação é resultado do autoconhecimento de uma gestão emocional. Perfeito. É isso? Perfeito. Então, E busca por conhecimento também. Uhum. Porque assim, ó, conhecimento. conhecimento. Gente, estudem. Vídeo, livro, curso, o tempo inteiro. A gente precisa se desafiar, tá sempre lendo um livro Boa. novo, a estudar, a escutar um conteúdo, a fazer um curso, assistir um podcast, um vídeo, enfim, o tempo inteiro. Eu tava pensando aqui, enquanto a gente tava falou agora de estúdio, né? Acho que a Sá vai lembrar, ano passado a gente participou de uma palestra sobre liderança com a Paula, que até foi uma das convidadas nossas aqui do podcast. Simplesmente Excelente Podcast, e era sobre liderança, Uhum. e ela Perfeito. abordou alguns pontos sobre comunicação ali também. E aí ela Legal. falou o seguinte, quantas vezes acontece de você colocar uma mensagem no grupo, aí não interessa qual grupo, um grupo que você tá ali se comunicando, às vezes você é o líder, você é a pessoa que está à frente, e você fica assim, poxa, ninguém me respondeu. Uhum. E aí ela perguntou, mas você fez alguma pergunta? É. Você disse assim, Começamos quem do leu, básico. quem leu, aí dá ok, quem agora tem o reage, né? Graças a Deus. reage. tem. Então vai ali, reage, verdade. né? Faz alguma coisa. Porque a outra pessoa que tá ali, que recebeu a mensagem, ela leu. Se não pede pra ela reagir, pra ela comunicar, ela diz, então tá, ó, a Letícia pediu pra fazer isso, pra fazer aquilo, ok, vou fazer. Uhum. Então, dentro da cabeça dela, ela já Tá leu, já resolvido. resolveu. Já Só respondeu. que a Letícia, que mandou a mensagem, tá pensando, nossa, ninguém deu bola. Uhum. Eu mandei um negócio ali, ninguém tá nem aí pra mim. E aí já gera uma frustração e tal. Com E aí certeza. entra o óbvio, precisa ser dito. Mas quando é que eu Muito. me dei por conta disso? Quando eu fui estudar. Eu parei Perfeito. uma manhã e fui ouvir alguém falar sobre isso e eu me dei por conta, meu Deus, eu sou essa pessoa. Aham. Que Eu muitas mando vezes essa- faz isso. Não Vai, me deixar no Me vácuo. deixar no vácuo? Olha aqui, olha aqui. E é uma coisa assim, ó, a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Isso, autoconhecimento. Se eu não busco autoconhecimento, se eu não busco estudar, nunca vai cair a ficha. Uhum. Uhum. É isso aí. Não vai. A não ser que tu tenha um network muito legal. Sim. Mas mesmo assim, essas trocas de conhecimento, o conhecimento entra e É o isso autoconhecimento já tá junto de novo. Então, assim, se não tem autoconhecimento, se não tem consciência, não tem transformação. Sim, Uhum. sim. Então, eu preciso entender que para eu ser simplesmente excelente, eu tenho que continuar buscando, estudando, não parar. Uhum. E eu tenho visto pessoas no ambiente profissional, né? Como me manter no emprego? Hoje, o mercado, a rotatividade é muito grande, movimento. Quem se garante no mercado de trabalho? Se garante quem está sempre atualizado. Uhum. Conhecimento. Uhum. Uhum. Entender, estudar, a pessoa que está sempre estudando, não digo uma pessoa que, porque tem que ter a faculdade tal e tal. Não é só sobre isso. Uhum. Uhum. É sobre tu ser uma pessoa atualizada, informada. Quem é que não gosta de conversar com uma pessoa informada, atualizada, que tem conhecimento, que te agrega? Uhum. Chama a atenção de qualquer empresa. Uhum.
E às vezes as pessoas, não, elas estão muito acomodadas, muito na zona de conforto. Como que vai melhorar a habilidade de comunicação se eu não paro nem para ler um livro? Como que vai melhorar minha habilidade de comunicação se eu não paro para estudar, para assistir um conteúdo relevante? É verdade. Como que eu vou ter conteúdo, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Como é que eu vou me sobressair? Como é que eu vou me destacar, né? Tem algumas dicas Perfeito. práticas que tu pode nos passar pra gente Para essa mulher aprimorar a SE que está comunicação? nos assistindo. Bom. Nós queremos. Pode ser uma mulher que diz, olha, eu já tô nessa jornada, já entendi que isso é importante há mais tempo, tô estudando, mas eu entendo que eu preciso aprimorar, sempre me desenvolver. Perfeito. E aquela que tá assistindo hoje e pensa assim, nossa, é a primeira vez que eu eu tô paro pra ouvindo pensar sobre Que eu isso. parei para pensar que talvez eu Perfeito. não tô me relacionando bem porque a minha comunicação tá muito ruim. Dicas, queremos dicas. Tem uma dica muito importante, que é: eu preciso aprender a falar mais sobre o que eu quero e menos sobre o que eu não quero. Bah, gostei. Gente, isso é muito chave. Se de fato a gente decidir praticar isso na nossa vida, isso muda os nossos relacionamentos por completo. Por exemplo, tá? Vou contar uma história pra vocês. Eu tava com meu esposo, ele tava assistindo futebol na TV, sentado, bem Qual é o time que ele relaxado. torce? Do Inter. Ah, eu sou gremista. E aí, aconteceu o seguinte, ele bem relaxado assistindo ali e eu trabalhando, sentada na Braba. indignada. Ele ali rindo, ha, e sentadinho. Chimarrão, pipoca assistindo do Aham. Colorado. E eu, sentada na mesa com o notebook, estressadíssima. Porque eu queria criar um conteúdo. Eu tava montando um treinamento. E eu, sabe quando tu tá tentando fazer algo, tu tá buscando fazer e trava? E trava, e aqui tu não desenvolve aquilo ali. E aquela raiva começou a me alimentar. E eu pensei assim, ó, poxa, ao invés dele parar... Já começou É a vir. culpa dele. Uhum. Em vez dele Eu tenho parar... que botar a culpa em alguém. E vir aqui me ajudar, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Em vez dele parar e vir me ajudar, mas não. E eu comecei a alimentar um monte de vício, um monte de minhoquinha na cabeça. Aí eu peguei e parei assim, ao invés de dizer o que eu não quero, eu vou falar o que eu quero. Porque eu já comecei a pensar, poxa, mas ele nunca me ajuda, ele não senta aqui. Nunca. Sempre. Maximiza Palavras que tudo, generalizam. né? Isso é um Absolutismo. veneno, gente. Dica número 2. Veneno. Palavras que generalizam. Sempre, nunca, tudo, nada, todo Verdades mundo, ninguém. absolutas, assim, né? Exatamente. Beleza. Aí eu olhei pra ele e falei assim, amor, só isso, assim, mas trabalhada, assim, Depois de internamente, assim, querer matar nossa, coitadinho, ele não tava fazendo nada, né? Nada. Tri de boa, né? Tinha trabalhado o dia inteiro ainda também. Poxa, eu vou relaxar. Aí vem a mulher lá, porque dona, me ajuda. No meu trabalho, tá? Parece... Daí tá. Aí eu olhei pra ela e disse, amor, e ele, oi, e deu um sorriso. Eu falei assim, tu poderia me ajudar olhando esse treinamento e me dando algumas ideias? Ele me olhou e falou assim, claro, amor. Ele levantou da frente da TV. Largou o jogo. Eu não acredito. É muito amor. Para tudo. Não, e ele pegou a cadeira, colocou do meu lado e falou, me mostra, amor. Ai, gente, me quebrou total. Me quebrou totalmente. Sim. Então, se a gente aplicar isso de fato na vida, ao invés de dizer o que eu não quero, eu falo o que eu quero. Isso para os negócios, para os relacionamentos, para as amizades. Relacionamento, liderança, liderado, Nossa, liderado, liderança. Total, para tudo, gente. E aí, o que eu faço? Muitas vezes eu quero só demonstrar descontentamento. Só descontentamento. E aí eu começo a fazer o quê? Reclamar. Murmurar. Então, até ia dizer, quando eu falo que eu não quero, na verdade eu tô reclamando. Tá reclamando. Exatamente. Exatamente. verdade. É porque eu tenho que fazer isso? É porque é só eu? É porque não sei o quê? E eu sou assim? E eu tenho que... E tu não pede. Mas sabe Tu não que fala. muitas vezes o problema é que a gente não sabe o que a gente quer. Bah. E aí, ao invés da gente pensar sobre isso, Pensar e, dói. de fato, o que eu quero? De fato, do que eu preciso, eu vou reclamar, que é mais fácil. Vou culpar o meu marido, vou culpar os filhos, vou brigar com todo mundo, vou culpar o chefe, vou culpar o meu salário, vou culpar minha mãe, Que gasta culpa menos dela. energia, né? Claro. Colocar a culpa no Isso outro, é tão enfim. sério, Claro. né? A gente precisa se É. libertar disso. E assim, daí a gente começa a virar uma pessoa tóxica. As pessoas não...
não é agradável estar perto de uma pessoa que só reclama. Pensem aí, aquela pessoa que só reclama, tu pensa, ai, Senhor, suga. Então, assim, a gente precisa saber expressar mais, ao invés de reclamar, porque o chefe me pediu para trabalhar. Chefe, olha só, daria para ser assim? Poderia ser assim? Fulano, poderia ser assim? Ciclano, tu poderia me ajudar? A gente precisa falar, pedir, solicitar. A Sabrina me ensinou isso, ela nem sabe, vai ficar sabendo agora. Logo no início da nossa amizade, né? Nós estávamos falando de alguma situação, de uma pessoa, eu falei assim, coitado do fulano, né? Tá vivendo tal coisa. Daí ela falou assim, coitado? Coitado não, ele pediu isso. Ele quis fazer tal coisa e tal. E eu fiquei pensando, não é verdade, né? É verdade. É verdade. Não é coitado nada. Não é coitado isso aí. pena. Porque, na verdade, eu tava refletindo algo que eu fazia comigo também. Tipo, eu digo sim, e depois eu penso assim, ai, tá todo mundo curtindo o feriado, e eu tô aqui fazendo tal coisa. Sim, mas quem é que disse sim? Foi tu. Tu escolheu isso, né? Então, agora é autorresponsabilidade, né? Arca com a responsabilidade da decisão que tu tomou. Então, quantas vezes a gente tá assim, a gente quer a pena, né? A gente quer a vitimização, a gente quer que alguém nos olhe, ai, tadinha da Sabrina, né? Tal coisa. Migalha de atenção. Tá de férias e tá aqui gravando, simplesmente. Tadinha. Tu tá se sentindo uma coitada? Muito feliz. Exatamente. Mulher simplesmente excelente não aceita migalhas de atenção. Isso é o verdade. vitimismo é migalhas de atenção. Ele ilude. Nossa, coitadinha. Não quero saber de coitadinha, de pena. O negócio é vamos pra cima. Vamos se ajudar, vamos comunicar melhor. Gostei dessa dica. Falar mais sobre o que eu quero e menos do que eu não quero. E a segunda já anotei aqui. Palavras absolutas, né? Nunca. Gente, são palavras que a gente deve evitar do nosso vocabulário. Principalmente quando se trata de opinião, né? Sim. Nós que falamos, por exemplo, da Bíblia Sagrada, nós sabemos que tem verdades absolutas aqui. Nós não relativizamos esses princípios. Agora, quando nós falamos de opinião, aquilo que eu acho, aquilo que não é absoluto... É a tua visão. Eu tenho que ter muito cuidado. E assim, ó, o que acontece também? Por exemplo, vamos voltar pra louça, né? Eu falo, tu nunca me ajuda. Tu nunca faz isso. Tu nunca lava a louça. Tu nunca não sei o quê. O que o outro tende a fazer? Se justificar. Então, tu começa a gerar justificação, ao invés de resolução. E aí, ao invés da pessoa, tu atingir o teu objetivo, que é receber aquela ajuda, que é... Tu ganha justificação. Não, mas como assim? Se semana passada eu lavei. Como assim se mês passado eu limpei o banheiro? Como tu tá dizendo que eu nunca limpei se todos os anos de casados eu limpei? Já 3 vezes. Entende? Não, era isso, né? Claro. Tipo assim, a pessoa tá falando, tipo, são 10 anos... injusto comigo. São 10 anos, vamos supor aqui, né? Exagerando. Mas são 10 anos de casado, a mulher tá reclamando que, tipo, cara, no último ano... Claro. Não me ajudou. E o homem vai dizer assim, não, ele tá dizendo que nunca, mas eu me lembro aquela vez. Agora Né? é diferente. Amor, olha só, fiz uma coisa que eu sempre fiz desde o início do relacionamento. Lista de tarefas da casa. E eu dava pro meu esposo. Amor, quais tu quer fazer? Aí ele escolhia. Livre, espontânea vontade. Então, assim... É a arte de se comunicar. Entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa falar, a gente precisa deixar claro aquilo que a gente quer, que a gente precisa. É totalmente diferente de eu chegar e fazer a solicitação. Então, a gente precisa pensar mais nisso. No como. Exatamente. Show. Exatamente. Essa é a segunda dica aí, meninas. Estão anotando aí, mulheres, simplesmente. Eu também. Outra coisa importante é que, às vezes, a gente escuta para responder e não para compreender. Sim. E a gente, ainda mais nos ambientes corporativos também. Por quê? Ninguém quer ser visto como incompetente, como uma pessoa que tá, tem que me explicar isso, isso e aquilo. Não. Então, às vezes, a gente tá escutando, sim, mas eu já fiz, sim, mas não sei o quê, sim, mas nananã. Deixa eu falar, criatura. Por favor. Sabe? Então, a gente precisa... E assim, ó, quem é mais dominante, agora entrando na parte de perfil comportamental, quem é mais dominante gosta muito de resolver as coisas. Tipo, por que tu tá me falando isso, né, pra eu resolver? Então, a pessoa que é mais dominante, ela tem que se trabalhar um pouquinho mais na paciência. Capaz. Não me conta uma coisa uma dessa. sanguínea e uma colérica. Que legal, né? Imagina. Porque, por exemplo, eu vou contar um desafio pra vocês que eu tô passando. Automaticamente, quem é mais da ação vai querer resolver meu problema.
Então, às vezes a gente está escutando para responder, escutando para resolver e não simplesmente para entender. E é tão interessante porque às vezes a resposta já vem pronta. Sim, E nem é sobre isso. automático, Você não, só um rapidinho. pouquinho, para um pouquinho, não é sobre isso. Não, Deixa eu falar Eu até só o final. queria desabafar. Exatamente. Alguém eu não já quero que tu ouviu? resolva, eu só quero que tu... Eu só né? quero falar, Sim. eu só quero que tu me Né? entenda. Esse é um erro muito comum, Nossa, né? Muito comum muito. que todos nós cometemos. Acredito, não sei se existe alguém que nunca cometeu esse erro. E todo mundo já passou por isso também, de estar falando algo e você nem completou e a pessoa já está se justificando ou já está trazendo uma Nossa. solução, sendo que ela nem ouviu o todo. E aí, o que isso faz? Com que a gente tenha receio de se abrir novamente. Com certeza. Receio de falar novamente, nem vai me né? ouvir. E aí tem um detalhe, então. Então quer dizer que para me comunicar melhor, eu preciso ouvir mais. Nossa, totalmente. E aí tem os ditados, né? Uma boca e dois para ouvir mais do que falar, né? Exatamente. Então, acho que a escuta ativa, isso eu Nossa. estou aprendendo muito também. na faculdade de psicologia, porque uma das minhas funções vai ser ouvir as pessoas. E eu também gosto de falar pra caramba. Gosto mesmo, é o Faustão, né? Pergunta e responde. Aqui a gente fica, é minha vez de perguntar, é minha vez, eu vou perguntar, sou eu. Mas a gente vem, e é um treino. É a escuta ativa. Então, quem sabe essa mulher, dica dessa semana, escute antes de falar. Nossa, muito. Totalmente. Só aí já vai melhorar a comunicação. Nossa, gente, muito. E escutar na essência. Inclusive, escutar aquilo que não foi dito. Tem uma frase do Peter Drucker que ele fala assim, ó. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. O mais importante. O que o olhar daquela pessoa quer dizer? Às vezes chega lá o marido estressado e aí já te sentando as patas e aí tu já revida e já vira aquele estresse. Agora, se tu escuta, se tu percebe, se tu nota, tu com toda a calma do mundo vai dizer, tá tudo bem? Quer um cafezinho? Vou fazer uns chimas pra nós. Bah. Deu! Pois Tu é. já quebrou o ciclo ali, mas precisa ouvir. E a gente tem preguiça. Gente, a preguiça na comunicação é o auge. Como assim? A gente tem preguiça de ouvir até o final e a gente tem preguiça de explicar. Aí a gente entra num mega leque sobre delegar. Por que dá ruim na hora de delegar? Ah, mas eu expliquei bem direitinho. É verdade. Eu expliquei bem direitinho É mais e a pessoa fácil não fazer. fez. Gente, essa é a frase que eu mais escuto. E aí a gente tá falando com mulheres perfil multitarefas, né? Mulheres que já deixa que eu faço. Então deixa que eu resolvo, né? Então é bem isso, que a preguiça de falar, De né? falar. Às vezes a pressa. Pressa. Então, por exemplo, eu tenho um negócio, eu tenho uma demanda e eu quero que essa demanda seja feita. E aí eu explico, meia boca. Ah, mas pra mim foi muito claro. Voltamos pra onde? Pro óbvio. Era muito óbvio. Tava na cara. Aí vai conferir, se surpreende. Se surpreende que tu olha assim, mas não foi isso que eu pedi. Não tem nada a ver Não, com o que eu precisava. Nossa! E aí, gente, uma super dica de comunicação, que é fazer checagem, alinhar. Por exemplo, tá? Tem uma frase maravilhosa. Nossa, tem tanto assunto aqui, a gente não vai acabar, tá? A gente não vai acabar. Mas tem a parte 2, qualquer hora dessas. É muito bom. Então, assim, fazer esse alinhamento. A frase é a seguinte. Tu delegou, tu explicou. E aí, geralmente, a gente faz o quê? Tu entendeu o que eu falei? E a pessoa fala, entendi. E sai andando. Porque também não tem paciência pra escutar, né? A pergunta é, o que tu entendeu do que eu te falei? Me explica o que eu te expliquei. Fala pra mim. Não com arrogância, agora me explica. Não, mas fala pra mim. Eu tinha um chefe que falava assim, vamos testar o entendimento? Ah, Ele sempre falava isso. ótimo. Vamos testar o entendimento? Então, isso aqui tu vai fazer de que forma? Daí, pode me falar de novo? Explica mais uma vez, por favor. É assim, né? Tipo assim, Sim, é assim. gente. É Então, a mesmo. gente acaba entrando numa situação e aí acontece o quê? Os retrabalhos. Muito retrabalho, muito retrabalho. Por quê? Teve preguiça de ouvir ou porque achou que também era óbvio que a pessoa estava explicando, mas era óbvio na ótica dela. Então, o que a gente tem que fazer? Alinhar a visão. Eu vou dizer que essa caneca tá escrito simplesmente excelente aqui. Aí vocês vão me dizer, eu vou dizer, não, tá escrito na vertical. Vocês vão dizer, não, Milena, não tá.
Uhum. Mas a gente precisa alinhar, ficar um do ladinho do outro e dizer, olha só, é verdade, olhando por aqui tá assim, olhando por aqui tá assado. Uhum. Não, aqui eu vou dizer pra vocês, não tem nenhum cérebro. Uhum. Milena tem, vocês não tem, gurias, não tem. Até que a gente esteja olhando pelo mesmo Até que a ótico, gente esteja juntos. pelo mesmo ângulo. Um do lado do outro. Muito bom. Alinhando as bom. expectativas e os entendimentos. Uma vez eu tive um estagiário no meu serviço e a gente entregou um maço de folhas de rascunhos e a gente disse pra ele, faz um X Ai, pra meu Deus. gente poder botar ali pro rascunho e ele fez, né? No lado que estava branco, em todas as folhas. Eu acho que tinha quase umas 500. E a gente, o que tu fez? Vocês falaram pra eu fazer um X. Meu Deus, mas era do outro lado. Então, era óbvio pra gente. Claro. Mas pra ele não, ele tava ali pra aprender, né? De fato. Retrabalho. Retrabalho. Não, e assim, ó, que quando o retrabalho não tem custo. Isso eram folhas de rascunho. Já teve um custo porque tu vai ter Sim. que utilizar a folha normal. Mas e quando o retrabalho geram custos altos? Uhum. Entende? Uhum. Eu trago um exemplo até nos treinamentos que teve um rapaz que ele pediu por e-mail, favor, fazer uma placa e favor falar comigo. Fazer uma placa tecnologia, favor falar comigo. A pessoa foi lá, escreveu assim no e-mail, olá, tudo bem, atenciosamente, né? Porque tem que ter o atenciosamente. Uhum. Que já tá lá, no caso, né? Ninguém isso. escreve. Aí chegou as placas pra ele, as placas estavam escrito, favor falar comigo. Aí deu muito meme, né? Mas ao invés de ele dizer, fulana, preciso de 2 placas escrito tecnologia. Antes de fazer, fale comigo. Uhum. Não, favor falar comigo. Uhum. Ou a fulana era da empresa dele, ele poderia ter ligado pra fulana. Bah. Ou as... Uma ligação Gente, resolve muitos e-mails. não, mas tem uma coisa pior. Às vezes o colega tá do lado. Uhum. Na sala do lado. E a gente vai lá e manda no WhatsApp, a gente vai lá e a gente usa a formalidade. Então, outra dica, formalidade demais atrapalha. Uhum. E atrapalha e afasta também, Total. né? Porque, principalmente, quem tem a oportunidade de trabalhar presencial, que a gente tá vendo muitos casos de empresas trabalhando híbrido, enfim. Mas esse momento aqui, esse relacionamento aqui não tem preço para comunicação. É verdade. Que é Exatamente. conhecer o outro, né? Né? Então, facilita muito o ambiente corporativo de trabalho, as relações profissionais. Então, Perfeito. levanta a bunda da cadeira e vai lá exatamente. Vai de uma frase. vez. Não, é real. E assim, ó, gente, tem um dado que diz que mais de 60% de todos os problemas das empresas vêm da falha de comunicação. Uhum. Peter Uhum. Drucker, essa frase. E eu digo assim, eu costumo dizer que é muito mais de 60%. Pensa todo o perrengue que uma empresa pode ter. Porque um disse que o outro deixou de dizer, porque um falou assim comigo, porque o outro não disse, porque o outro... Porque fez... E aí, todos os conflitos e desafios dentro de uma empresa, 60%. Quem é empresário que está ouvindo, 60% é um número alto ou baixo? 60% de todos os desafios Imagina. da empresa. É por isso que nós estamos falando sobre comunicação nesse Muito bom. episódio, porque é um tema realmente importante e para a mulher simplesmente excelente, é um tema que ela precisa, Ela assim, precisa. Perfeito. né? E agora, sim, a gente gostaria de ficar aqui se comunicando por muito mais tempo, né? Sabe? Porque tá Muito. bom demais esse papo, a gente Tá mesmo. tá aprendendo muito aqui contigo, Mi. Mas, assim, tem uma pergunta que é a Pergunta-chave de ouro pra- Ai, meu Deus. É a pergunta Fechamento. final. Que pergunta é essa, Sá? O que é ser uma mulher simplesmente excelente pra você? Ai, gente, eu confesso, falei pra vocês antes. Gente, eu fui dormir pensando nessa pergunta. Porque é uma pergunta muito profunda. Muito profunda. Se a gente vai pensar de forma superficial, muitas respostas aparecem. Dá pra escrever livros falando sobre isso. Mas se tu vai pensar bem profundamente mesmo, bem profundamente, eu pensei, quem é referência em ser simplesmente excelente? E eu não posso deixar de dizer que, para mim, quem é referência de ser simplesmente excelente é Jesus. Uhum. E Jesus, ele instruiu e ele mostrou o caminho. Uhum. E esse caminho que ele nos mostrou, ele disse que para a gente ir ao céu, para a gente ir a Deus, para a gente
ter a vida eterna, a gente precisava fazer simplesmente 2 coisas. Que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E amar o próximo, como a gente também se ama. Então, para mim, ser uma pessoa simplesmente excelente resume ao amor. E tudo que eu tô vivendo hoje na minha vida, e eu poderia falar muitas coisas aqui, meu casamento, vida profissional, tudo veio de Deus. Amém. Tudo, toda a honra e toda a glória. Jesus é comunicou dele. muito bem o seu propósito, Nossa, né? E nós muito. estamos É aqui verdade. 2000 anos depois, entendendo o que ele disse lá atrás. Meu Deus. Isso É demais. lindo. Então, assim, usando Jesus como referência, ele diz assim, ó, quer saber? Tudo isso que vocês se ouviram resume a 2 coisas. Toda a lei, todos os profetas se resumem a isso. Amar a Deus e amar as pessoas. E vai ter dias que tu não vai conseguir amar as pessoas. Mas porque tu ama a Deus acima de todas as coisas, tu vai amar as pessoas. Muito bom. Então, por exemplo, Milena, qual é a última dica de comunicação que tu vai dar aqui? Na dúvida, ame. Na dúvida do que fazer, como falar, como dizer, como me expressar, como pedir tal coisa, ame. Muito bom. Na Glória a essência. Deus. Tá até respondendo algo ali que eu falei pra ti, né? Eu preciso colocar amor nas minhas palavras. é A gente isso falava aí. sobre isso antes. Tudo se resume. Muito Então, uma bom. mulher simplesmente excelente é uma mulher que ama Que É ama. uma a mulher Deus que ama. e as pessoas. A gente se pessoas. comunica com amor, a gente decide com amor, se relaciona com amor. Muito bom. Que gostoso, né? Nossa, muito bom. Quero ver quem vai me tirar daqui. Muito bom! Mi, a Ai, gente muito tem bom. que te agradecer muito pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, por aquilo que tu derramou sobre a nossa vida, sobre as mulheres que estão acompanhando. Muito obrigada. Nós vamos nos encontrar mais vezes, Coisa com boa. certeza. Mas a gente gostaria que tu deixasse aí as tuas redes sociais, como é que faz pro pessoal Boa. te conhecer, te contratar. Não sei se tu faz palestras também. Faço. Então, vamos lá. Bora. Legal, muito bom. Gurias, né, primeiramente, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que esse projeto é muito de Deus para transformar muitas vidas, Amém, muitas amém. mulheres. Amém. Isso aí é totalmente nítido, é óbvio e eu tô dizendo óbvio. Ah, Vamos, boa, vamos seguir boa. nessa linha. Gostamos de ouvir os Amém? óbvios. Muito bom. Eu dou treinamentos, então, nas empresas, dou treinamentos, palestras, consultoria. Minhas redes sociais, @MilenaSchmidt. Não sei se vocês vão deixar aqui. Pode, vamos deixar legal, assim no legal, GC. show. Então sigam lá, tem bastante conteúdo de comunicação. Trago muitos treinamentos sobre vendas, atendimento, comunicação assertiva, comunicação 2.0, gestão de pessoas, feedback, liderança. E é um oceano. Então me coloco à disposição. Com o coração muito grato e quentinho de estar aqui com vocês. coisa boa. Bom demais. Muito A bom. gente quer lembrar você de seguir o Simplesmente Excelente no Instagram, no YouTube. Aqui se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo. Em todas as Compartilha. plataformas Muito de bom. áudio também nós estamos com o nosso podcast, então quinzenal nessa primeira temporada. Quem sabe, né? A gente hein? deixa esse podcast aí semanal. E se você quiser ser um patrocinador desse programa, se você quiser fazer parte disso, vem conversar com a gente, vamos fazer uma parceria boa demais aí, vai ser muito gostoso. E nós queremos te pedir para deixar o teu comentário. Qual frase te impactou? Nessa Conta aí, esse assunto comunicação, o que você Esse vai, eu já quero vai saber sair também, fora? vou ficar vendo os Fala, sai de comentários. olho. E se alguém fizer uma pergunta ali, pode fazer ali nos Nossa, comentários. total. Ó, Tô ali à olha aí, ó. disposição. Fechou. Bom demais. Top. Então, aproveita aí essa consultoria aí gratuita para te Isso aí. ajudar a se comunicar melhor. E nas nossas redes sociais, o nosso Instagram pessoal também, @souleticiasoares. E Sabrina Everlin. lá você conhece um pouquinho mais a gente, dá umas risadas também da gente mesmo, como a gente fala Muito aqui, bom. né? Que a gente se Ótimo. comunica e se relaciona, que é bom demais. Quem não se comunica, se trumbica. Olha aí, muito bom. Muito bem. O nosso tchauzinho ali na câmera do meio. Tchau, Um mulheres. beijo, gurias. Beijo, beijo. Deus abençoe.